programa a seguir contém cenas de violência que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Membros de seitas. Eu estava lá, no lugar onde eles foram mortos. Seguidores. Alguns são levados a matar. Eu não me considerava um líder. Eu era mais um seguidor. E outros testemunham o pior do ser humano. Naquele dia, Johnstown era pura agonia. Todos sofrem as consequências da obediência cega. Quando você não consegue pensar fora do esquema, é escravidão. Existe uma escala para avaliar os recantos mais sombrios da mente humana. Dos assassinatos por impulso à violência alimentada pela loucura. Atos calculados de crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora tem uma ferramenta para medir o índice da maldade. A purificação é a morte das pessoas perversas. O que torna alguém seguidor de uma seita? Será uma fraqueza ou qualquer um de nós está suscetível? Perder a habilidade de pensar por si mesmo pode levar a qualquer coisa. Humilhação, tortura ou até mesmo assassinato. Adolescentes de classe média se unem cegamente a Charles Manson numa série de matanças. Jim Jones leva quase 1000 seguidores a uma floresta utópica que se torna uma sepultura coletiva. Discípulos de um Mormon renegado executam uma família de 5 pessoas em nome de Deus. Será que seguidores devotados são vítimas das circunstâncias, crentes ou assassinos? Quando atos terríveis são cometidos por um grupo, onde fica a responsabilidade individual? Hoje há uma escala com 22 níveis que leva em conta o motivo, o método e a mente do assassino. Quanto mais hediondo o crime e mais racional o criminoso, mais alta é a sua posição na escala. O criador da escala é o psiquiatra forense da Universidade de Colômbia, o Dr. Michael Stone. Minha escala me ajuda a navegar nas águas turvas dos crimes violentos. Mas os assassinatos causados por seitas são um desafio interessante para o Dr. Stone. A escala é projetada para avaliar indivíduos e por isso é um desafio tentar classificar um grupo inteiro. Ao investigar vários exemplos de comportamento dos membros de seitas, veremos a deterioração do eu, a negação da reflexão pessoal, a justificação do mal. O que explicaria a devoção de Ron Luff a um violento líder de seita religiosa. 1989, Kirtland, Ohio. O versículo 5º diz que você deve levar à morte todos aqueles que o guiam a falsos deuses. Jeff Landgren lidera uma seita dissidente da Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele espera incitar uma revolta armada para criar o céu na terra, mas manipula seus seguidores, levando-os a cometer assassinatos. Ron Luff é o membro mais próximo de Landgren dentro do grupo. Como você interpreta essa purificação? A purificação é a morte das pessoas perversas. Em 1989, Luff segue as ordens de Landgren e ajuda a matar a tiros uma família de 5 pessoas. Tudo começou na noite passada, quando a polícia recebeu um comunicado informando onde poderia encontrar os cadáveres de uma família inteira. A polícia de Kirtland levou 2 dias para desenterrar os corpos de Dennis e Cheryl Avery e suas 3 filhas. Eles haviam passado mais de 9 meses enterrados numa vala e cobertos com lixo no celeiro de Landgren. Eu estava lá com todos eles, com a exceção de Dennis. Eu estava no lugar onde eles foram mortos. O legista encontrou fita isolante prateada em volta das cabeças, mãos e pés das vítimas. É difícil imaginar como um religioso devotado como Luff poderia ser cúmplice de um assassinato em massa. Mas a doutrinação de uma seita é um processo lento e insidioso. Com o tempo, até os atos mais hediondos podem ser justificados pelo seguidor. No final da década de 80, cresce a reputação de Landgren como Mormon renegado, professor e profeta.
sob sua liderança, os seguidores acreditam que irão testemunhar a segunda vinda de Cristo ao mundo. Dennis Avery e sua família são seduzidos pela promessa de uma vida sob o rígido código Mormon. Ron Luff é incitado a vender sua casa em Missouri e mudar-se com a família para se juntar ao culto. Os seguidores doam todo o seu dinheiro a Lundgren. Deus eterno, obrigado por nos acolher. A seita opera como uma família. Todas as crianças chamam Lundgren de pai. Na jornada, os encontros com o pregador acontecem todas as noites e duram até a madrugada. Lundgren é o vidente, um profeta. Ele poderia conduzir os fiéis à terra prometida. O único obstáculo é o pecado. Amém. Amém. Lundgren percebe a devoção de Luff. Ele parece disposto a tudo para conseguir aprovação. Luff é um mormon de 5ª geração. A religião é o foco de sua criação. Ele chega a pensar em se tornar pastor. Mas percebe que sua religião tem pouco impacto na vida das pessoas e fica cada vez mais desencantado até conhecer Lundgren. O status de Luff cresce dentro da seita. Lundgren o aconselha em particular. Ele confia em Luff. Acredita em sua lealdade. Resumindo, ele me disse que eu seria o porta-voz. E, com isso, eu seria uma espécie de segundo no comando. Numa seita, a hierarquia desempenha um papel importantíssimo. A ascensão ao poder como braço direito de Lundgren foi inebriante. Ela comprometeu a capacidade de julgamento moral de Luff. Eles descobrem que Dennis Avery se recusou a fazer algumas doações para o fundo coletivo da seita. Sua esposa Cheryl é voluntariosa e suas filhas são desobedientes. Para Lundgren, são pecados passíveis de punição. Ele convida os Averys para jantar. Ele disse que queria que eles fossem levados para o celeiro, os adultos e as crianças. E fui eu quem os levou até lá. Luff e os demais homens da seita sabiam que os Averys seriam assassinados. Era uma ordem de Lundgren, seu profeta. Eu a levei até lá e a coloquei no buraco. E disse, acalme-se e não resista. Como Ron Luff poderia justificar a execução de toda uma família? Por seu envolvimento no crime, Ron Luff passou os últimos 17 anos na prisão. O Dr. Stone vai à zona rural de Ohio para entender melhor a experiência de Ron dentro da seita, para saber como a lavagem cerebral pôde transformá-lo de religioso devotado em cúmplice de assassinato. Quando você não consegue pensar fora do esquema, é escravidão. Ele disse que queria que eles fossem levados para o celeiro, os adultos e as crianças, e fui eu quem os levou até lá. Ron Luff, o seguidor leal de uma seita mormon, leva uma família de 5 pessoas à morte. O Dr. Stone viaja até a zona rural de Ohio para investigar sua mente e descobrir como a lealdade pode levar ao assassinato. Lundgren tinha poder sobre o grupo, inclusive sobre você, eu concluo. Como ele exercia esse poder? Bom, nós chegamos à conclusão, em grande parte por imposição dele, de que ele era o profeta escolhido. Quando ele escolheu você, enquanto estava sendo levado para o jardim para ser cúmplice nos assassinatos, no que você estava pensando? Eu me sentia obrigado, como alguém que tem que executar uma sentença. E um dos mitos sobre esse tipo de fixação é que ele destrói a vontade. Não é verdade. Ele só manipula a maneira como a vontade é usada. Deus não era o Pai amoroso. Ele não era Jesus na cruz. Deus havia se tornado aquela montanha terrível, aquele tipo de Deus colérico, que fazia exigências rígidas. Quando eu levei Trina para o celeiro, eu disse, agora vamos jogar um jogo. Alguém vendou seus olhos e sua boca. Quais eram seus pensamentos, se é que você se permitiu pensar, enquanto levava a família um por um para o celeiro? Se permitiu pensar? Como é? Bom, você disse se é que você se permitiu pensar. Isso.
Essa é uma das coisas que as pessoas perguntam. Você não sabia que isso ia acontecer? Bom, é impossível determinar o que Deus vai exigir de você. A ideia de que você sabe o que tem pela frente se torna totalmente inexistente. Totalmente inexistente. Na verdade, especialmente nesses momentos considerados sagrados, como este supostamente era. Quando você faz isso, esta coisa terrível sob a autoridade divina, a última coisa que você quer fazer é pecar durante o processo. E para mim seria um pecado pensar que eu sabia o que ele faria quando todos estivessem lá dentro. Espera um pouco. Para você seria um pecado saber que ele atiraria neles? Por quê? Porque não era minha competência designar o destino deles. Mas se você sentisse que os assassinatos eram justos, então não seria pecado. Não, o pecado não consistia no fato deles morrerem ou não. O pecado estaria em minha mente, em saber o que aconteceria. Ele poderia ter dado a eles o perdão e não tê-los matado. Certamente após o primeiro tiro, você deve ter imaginado que os outros 4 teriam um destino semelhante. Por quê? Bom, porque seriam o mais provável nessa situação. Não, isso é pensar fora do esquema. Mas não muito longe dele. Olha, ele é imenso. Eu me lembro de quando estive em Lucasville, na penitenciária de segurança máxima. Eu estava conversando com um dos guardas. Ele perguntou como era sofrer uma lavagem cerebral. Eu disse que o confinamento era bem maior que na prisão. E é verdade. Quando você não consegue pensar fora do esquema, é escravidão. Você se lembra da primeira vez em que começou a duvidar de Jeff e da validade das suas crenças? Quando eu deixei o grupo, o que para mim foi um pecado imperdoável, não foi porque eu achei que ele estava errado. Eu levei algum tempo para perceber isso. Mas sim, porque eu não podia ir mais longe. Deus havia se tornado muito feio. Quando eu comecei a recuperar a minha consciência, eu passei a ver Dennis Avery. Eu entrava numa loja de departamentos, num posto de gasolina, e alguém que se parecia com Dennis passava por mim. Eu sentia o cheiro do celeiro. Eu me lembrava dos sons, eu me lembrava das cenas. No dia 24 de outubro de 2006, o líder da seita, Jeff Lundgren, foi condenado à morte pelo assassinato de toda uma família. Ron Luff, sua testemunha, cúmplice e companheiro leal, está cumprindo uma pena de 170 anos de prisão. É muito triste dizer que esse tipo de coisa pode acontecer quando pessoas são influenciadas pela força de um charlatão tão talentoso como Jeff Lundgren. Faz você pensar até que ponto alguém pode acabar sendo influenciado por algo assim. E quem de nós está imune a esse tipo de situação? O Dr. Stone avalia a responsabilidade de Jeff Lundgren e Ron Luff. Este foi um caso de incongruência entre o homem e suas ações. As ações pedem uma posição alta na escala por causa do sangue frio com que a família foi levada à morte. Mas Luff não tem as características sociopatas que o colocariam no alto da escala. Sua devoção à criação mormon pode ter ajudado a torná-lo um membro leal da seita de Lundgren. Luff já era uma ovelha. Ele só precisava de um pastor. Ron Luff, por sua cumplicidade no assassinato dos Averys, fica na posição 9. Jeff Lundgren era claramente um psicopata, violento e cruel. Características irônicas para um líder religioso. Ele punia os seguidores por seus supostos pecados e os submetia a uma lavagem cerebral para que cometessem o maior de todos os pecados, tirar a vida de uma outra pessoa. Jeff Lundgren fica no topo da escala do Dr. Stone, o nível 22. A seguir, o que torna um seguidor suscetível. Será que a mente de todos nós corre o risco de ser manipulada por uma... Será que há um padrão para o seguidor de uma seita? São pessoas de personalidade vulnerável, suscetível à exploração de um líder forte? Ou será que qualquer um de nós pode cair sob o encanto de um manipulador carismático? Talvez Charles Manson seja a quintessência do líder de seita psicótico. Seus seguidores são adolescentes de classe média sem nenhuma animosidade forte. Eles têm sede de aprovação. E essa sede é tanta que eles podem ser manipulados, podem ser levados a matar.
No colégio, Tex Watson é um astro do futebol americano com grande potencial. Sob as ordens de Manson, ele lidera 3 garotas da seita numa orgia de matanças. Manson não está presente. Eles matam e torturam sozinhos. Agosto de 1969, Los Angeles. 4 adolescentes membros da seita de Manson cometem 2 crimes devastadores. Há corpos mutilados. Uma pessoa é esfaqueada 51 vezes. Eles deixam mensagens inscritas na pele das vítimas e usam seu sangue para escrever nas paredes. Manson dá a faca a Tex, que segue suas ordens. Sim, eu era o homem no crime, mas na época eu não me considerava um líder, eu me considerava mais um seguidor. Tex Watson poderia não ter cometido os assassinatos sem a coerção de Manson, mas o próprio Manson nunca matou ninguém. Watson liderou a matança de 7 pessoas inocentes. O Dr. Stone examina a responsabilidade tanto de Manson quanto de Watson. Assim como Ron Luff, Watson é uma vítima das circunstâncias. Cego e incitado a participar dos assassinatos por um líder controlador. Sem a influência de Manson, não haveria crime. Por sua habilidade em levar as pessoas a matarem em seu nome e por instigar vários assassinatos, eu coloco Manson no nível 15 da minha escala. Mas não foi ele quem cometeu os crimes. As vítimas morreram pelas mãos de Tex Watson. Portanto, também coloco Watson no nível 15. Ambos são psicopatas e responsáveis por matar várias pessoas na mesma ocasião. O que torna o indivíduo vulnerável a ser dragado por uma seita? De que maneira seguidores como Tex Watson e Ron Luff perderam seu senso de moral enquanto estavam imersos no culto? Alguns cientistas acreditam que nossos cérebros são programados para serem suscetíveis. Antes de mais nada, o fenômeno da seita é um fenômeno de grupo, no qual indivíduos se unem através da sensação de integração e propósito. O Dr. Michael Persinger é neuroanatomista da Universidade Laurentian, em Ontário, no Canadá. Ele acredita que o ser humano tem uma fraqueza no lobo temporal, a região responsável pela tomada de decisões. Essa fraqueza torna todos nós vulneráveis à influência do outro. A atividade cerebral é efetivamente uma combinação de padrões eletromagnéticos e interações químicas. Persinger acredita que enviando um campo magnético através do lobo temporal de um indivíduo pode criar uma microconvulsão em seu cérebro. Essa convulsão consegue recriar a sensação de uma experiência religiosa ou o sentimento de pertencer a algo. Imitamos o que acontece no cérebro durante uma experiência mística. Quando o campo magnético é enviado através do cérebro do voluntário, o Dr. Persinger vê uma mudança significativa da atividade cerebral. O indivíduo pode experimentar o que é conhecido como estado alterado de consciência. Quando excessivamente estimulado, o indivíduo se sente transformado. Ele se sente uma nova pessoa, como se houvesse nascido novamente. Ele pode experimentar a sensação de coesão social, de pertencer a um novo grupo, de ter uma nova identidade. Os resultados do estudo sugerem que a convicção de grupo e a sensação de integração são causados pela superestimulação do lobo temporal. A devoção a uma seita pode ser um sintoma de microconvulsões no cérebro. E que talvez pessoas com o lobo temporal demasiado ativo sejam mais vulneráveis à manipulação. Mas como um líder de seita consegue capitalizar a euforia da sensação de integração? Como você convence uma pessoa racional a deixar de lado seus valores morais? O Dr. Persinger continua a pesquisa sobre as seitas, examinando como o discurso de um líder religioso pode influenciar os pensamentos do outro. Ele sugere que há outra falha no cérebro humano que também pode nos tornar suscetíveis: a confiança. Persinger diz que no primeiro momento em que ouvimos uma declaração, nosso cérebro a aceita como verdadeira. E é só no momento seguinte que o cérebro revê o que foi dito e escolhe se aquilo é verdade ou mentira. Isso é chamado de processo de refutação. Quando você procura a verdade ou a mentira, você primeiro aceita tudo como verdade e depois refuta. Se algo interfere nesse processo de refutação, é mais provável que você aceite uma premissa falsa como verdadeira. Será possível fazer alguém aceitar como verdade algo que sabe ser falso? Persinger acredita que sim.
Ele coloca nos voluntários um capacete que emite um campo magnético para o cérebro. O indivíduo tem que dizer se algumas questões simples são falsas ou verdadeiras. Apesar de saberem as respostas corretas, o campo magnético interrompe a atividade normal do raciocínio, atrapalhando o processo de refutação. Os resultados são perturbadores. Nós descobrimos que quando você aplica campos magnéticos fracos, certas frequências fazem com que as pessoas aceitem uma mentira como verdade, especialmente se o campo é aplicado durante o processo de refutação. Será que o líder de um culto consegue criar o mesmo tipo de confusão cerebral com um discurso carismático? Será que a performance de alguém como Charles Manson consegue interromper a capacidade de distinguir o falso do verdadeiro? Quão vulnerável é o livre-arbítrio? Sinceridade e honestidade sempre funciona. Eu disse sincero e honestamente, nunca tentei fazer isso. Iniciar uma argumentação, uma declaração e produzir uma grande perturbação, algo totalmente fora do contexto para que a pessoa não tenha como refutar. E é provável que a pessoa aceite aquela mentira como verdade. E pelo que entendo das descrições de Manson, isso é característico no seu perfil em particular. A seguir, o Dr. Stone conversa com uma das raras testemunhas do massacre de Jonestown para entender melhor a mentalidade de grupo. Naquele dia, Jonestown era pura agonia. No centro de São Francisco, a Sociedade Histórica da Califórnia guarda lembranças dolorosas. Objetos pessoais, documentos, fotografias. Ela abriga o maior arquivo do Templo do Povo de Jim Jones e da experiência vivida em Jonestown. Ex-membros do Templo do Povo e sobreviventes de Jonestown visitam a Sociedade Histórica para ajudar a curar as feridas da pior catástrofe causada por uma seita na história. 1978. No meio da floresta tropical na Guiana, cerca de 1000 norte-americanos criaram uma utopia, sem distinção de raça, idade e classe social. Eu adoro isso aqui. É melhor do que qualquer outro lugar onde já estive. A nova sociedade é uma criação do Templo do Povo, uma igreja de São Francisco e seu fundador, Jim Jones. Jones é um pastor cristão que se tornou ativista social. Ele prega que juntos eles podem criar um mundo pacífico construído sobre os pilares da igualdade e da liberdade. No dia 18 de novembro de 1978, mais de 900 membros do Templo do Povo sucumbiram ao envenenamento por cianureto, no que se tornou um trágico suicídio em massa. O que levou aquelas pessoas cheias de esperança à morte? Por que quase 1000 pessoas seguiram Jim Jones ao túmulo? E será que elas desistiram da vida por vontade própria? O episódio de Jonestown é lembrado como o dia de uma tragédia impensável. É o exemplo máximo de até onde a mente pode ser manipulada por uma seita. Mas o que se apoderou da mente dos membros de Jonestown? O que Jonestown nos conta sobre como a mentalidade dos membros de seitas funciona e por que eles desejavam seguir a voz de Jim Jones. Mais de 900 pessoas morreram em Jonestown. Tim Carter é um dos 9 sobreviventes e uma rara testemunha ocular da suscetibilidade da mentalidade de seita. Mais de 30 anos depois, a tragédia continua a assombrá-lo. O Dr. Stone vai a São Francisco para se encontrar com Tim Carter e obter uma visão da experiência de seita. Provavelmente, o principal motivo pelo qual queremos falar com você é o fato de você ser um raro sobrevivente daquilo que começou como uma utopia e terminou em tragédia. Eu estava comprometido com a causa, e a causa para mim era construir uma comunidade que permitisse que as pessoas vivessem em paz. Olhando para trás, hoje, percebo que havia alguns sinais de alerta, mas eu preferi racionalizar e ignorá-los, o que para mim é muito doloroso. Tim Carter tem uma criação católica rígida. Seu pai é alcoólatra.
Nada que Carter faz é bom o suficiente. E ele vive em busca de aprovação. Atleta talentoso no colegial, Carter ganha 4 faixas azuis em corrida numa competição estadual. Ele consegue quebrar recordes, mas nem assim o pai sente orgulho do filho. Seu sucesso só encontra críticas. Carter procura ser aceito. Em 1967, ele se alista no Corpo de Fuzileiros Navais e é mandado para o Vietnã. A experiência o transforma profundamente. Tim Carter sobrevive ao Vietnã pronto para levar a vida em seus próprios termos. Porém, ele passou a vida toda condicionado a buscar a aprovação. Eu havia decidido 2 coisas no Vietnã. Primeiro, que eu queria fazer parte da solução e não do problema. E segundo, que eu queria ser uma das pessoas que tentavam construir um mundo melhor. Você estava procurando por alguma coisa que se encaixasse no quebra-cabeça. E o Templo do Povo era essa peça, Isso. não era? Eu senti, literalmente, que eu estava em casa, sim. São Francisco, 1973. O Templo do Povo é liderado por seu carismático fundador, Jim Jones. Por que vocês continuam brincando com aquele que os homens chamam de Deus e nós de socialismo personificado? Eu sou um libertador, um salvador. Jim Jones leva seu grupo simples de frequentadores da igreja a um empreendimento socialista onde pessoas de todas as idades, raças e classes sociais vivem juntas. Em 1973, Tim Carter vai a seu primeiro encontro com o Templo do Povo. Jones começou a falar e o discurso dele era uma síntese de tudo que eu acreditava em termos políticos e espirituais. O que ele disse ressoou em mim, era natural. Havia adolescentes brancos e negros paquerando, entende? E crianças fazendo aquilo que as crianças fazem, provocando, discutindo, brincando. Era um lugar muito vivo. Parecia que eu conhecia aquelas pessoas a minha vida inteira. Vocês me apoiam e tentem se levantar. O Templo do Povo tenta retificar a falência do sistema norte-americano. A igreja oferece casas de repouso, creches e instiga a mudança social para as classes mais baixas. Eu trabalhava umas 20 horas por dia, todos os dias. Eu adorava. Pessoalmente eu adorava. Eu tinha 23, 24 anos, estava no auge da saúde física. Eu podia ver com os meus próprios olhos a concretização daquilo que eu acreditava, porque, ao contrário de vários amigos meus que falavam em mudança, eu sentia que estava, de fato, fazendo alguma coisa. Tim Carter convence a irmã mais velha e o irmão adolescente a se juntarem ao Templo do Povo. Ele também se apaixona pela colega de seita Gloria Maxson e ela fica grávida. O Templo do Povo torna-se a vida de Carter. Mas com o tempo, Jim Jones revela aspectos mais obscuros de sua personalidade. Olhando para trás hoje, eu consigo perceber os alertas vermelhos. Eles não eram nem amarelos, eles eram vermelhos. Qual seria o primeiro alerta vermelho? Eu me lembro que eles haviam trazido vinho, certo? Mas não bebíamos, não fumávamos. E ele pediu para que todos nós experimentássemos o vinho. Eu disse, claro, eu vou beber. Eu bebi o vinho e ele disse, vocês foram envenenados. E daí, a minha primeira reação foi, bem, meu Deus. Depois eu pensei se aquilo havia mesmo acontecido e meus instintos diziam que não havia nenhum sentido. Então eu pensei, por que ele está fazendo isso? Bem, deve ser algum teste. As pessoas estão sendo forçadas a enfrentar a própria mortalidade. E isso foi uma racionalização? Com certeza. Foi condicionamento? Com certeza. Foi um ensaio para o suicídio? Não. Será que eu deveria ter percebido então que ele era uma fraude? Que ele estava interessado em poder e não em mudanças? Com certeza eu deveria. Hoje eu olho para trás, balanço a cabeça e me pergunto como pude ser tão cego. Em 1977, são 3.500 os seguidores fiéis de Jim Jones e o Templo do Povo. E o futuro parece promissor. Jones compra 1.500 hectares da floresta tropical da Guiana para criar uma sociedade livre da perseguição do governo americano. Junto com quase outras 1.000 pessoas, Carter o acompanha com o sonho de fundar uma sociedade ideal, livre de sofrimento. 1977, Guiana.
Muitos seguem Jim Jones com o intuito de fundar uma utopia social em meio à floresta tropical. Por mais de um ano, Jonestown é um enorme sucesso. Unido jamais será vencido. Um povo unido jamais. Diferentes pessoas de diferentes raças, passados e classes sociais estão trabalhando e vivendo juntas em harmonia. E Tim Carter é uma delas. A gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando. Não há palavras para descrever a paz, a beleza e a sensação de realização, responsabilidade e companheirismo que existe aqui. É mesmo fantástico. A esposa de Carter, Gloria, dá à luz seu filho Malcolm em Jonestown. Mas as coisas começam a mudar. Tudo mudou. O comportamento de Jones mudou. Ele ficou mais obscuro, muito mais emocional. Jones também está lutando. Secretamente consumido pelo vício numa droga farmacêutica, ele se torna paranoico e prega sobre a ameaça de ser destruído pelo governo dos Estados Unidos. É exatamente isso que a CIA quer. Estão tentando provocar um maldito desastre. Querem um desastre. Ele controla Jonestown através da manipulação e do medo, chegando a encenar falsos ataques para unir as pessoas. Dispararam contra a comunidade, nós fomos atacados mesmo. Para criar uma certa atmosfera. Exatamente, mas nunca me ocorreu que o líder poderia ter enviado alguém para a selva para disparar em nós. As pessoas de Jonestown estavam unidas por crenças sociais e políticas. Mas a sensação de identidade de grupo é potencializada pelo extremo isolamento em meio à floresta e pelos sermões paranoicos constantes de Jim Jones. A mentalidade de grupo desafia o que um indivíduo, de outro modo, acharia lógico. É assim que a seita funciona. Vamos distribuir algumas coisinhas que foram pedidas. Nós chegamos... Nos Estados Unidos, as famílias não acreditam que Jonestown é uma utopia idílica, mas uma seita onde Jim Jones mantém seus entes queridos em cativeiro. O congressista Leo Ryan, acompanhado por assessores e jornalistas, visita Jonestown para investigar as denúncias. Jones vê o congressista como a concretização de suas fantasias paranoicas. Durante a visita, Ryan descobre que vários membros se sentem presos em Jonestown e desejam partir. Vários dissidentes vão com o congressista e sua equipe em direção à pista de pouso na floresta. Jones manda um pistoleiro segui-los. Tiros são disparados. O congressista e mais 3 pessoas são mortos. Em Jonestown, ninguém sabe do tiroteio, mas Carter sente o pânico e o caos na comunidade. Eu sentia que tudo estava se desintegrando e estava quase pronto para abrir a boca e dizer: precisamos sair daqui, agora mesmo. Foi quando ouvi o chamado pelo alto-falante dizendo: todos se dirijam ao pavilhão para uma reunião. Toda a população de Jonestown se reúne no pavilhão para ouvir o que Jones havia planejado. Nos bastidores, Carter ouve por acaso Jones e um membro de seu círculo mais próximo discutindo o uso de veneno. Ele perguntou a ela: vai ser rápido? Ela respondeu que sim. Até hoje eu me pergunto como ele sabia se os efeitos seriam rápidos ou não. Até hoje. Ele disse: veja se você consegue deixar o sabor menos amargo. Eu pensei: ah, meu Deus, será que ele vai fazer isso mesmo? Uma parte de mim dizia: não, isso não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo, não é real. Isso não faz nenhum sentido, isso não bate. Você não sai matando todo mundo porque algumas pessoas querem deixar a comunidade. Eu já estava em choque, mas continuaram acontecendo coisas que me deixaram ainda mais chocado ou entorpecido, alienado. E enquanto essa conversa acontecia, o pavilhão se encheu de gente e havia seguranças armados cercando todo o pavilhão. Por todo o amor que eu sinto por vocês, por todo esse amor, eu fiz o melhor para dar a vocês uma vida. O cianureto é levado ao pavilhão e Jones pede para seus seguidores tomarem o veneno e tirarem suas próprias vidas. Numa tentativa desesperada de salvar a esposa e o filho, Carter tenta convencer Jones a deixá-los sair de Jonestown para caçar um desertor do templo, mas Jones percebe a mentira. Ele me olhou com os olhos de tubarão, desprovidos de vida ou sentimentos, e disse: vai cuidar do seu filho primeiro? Eu olhei para ele e não consegui responder. Quando eu penso nisso agora, eu acho que deveria ter dito claro que sim.
E deveria ter pegado meu filho, porque se eu houvesse feito isso, ele me deixaria sair de Jonestown. Minha opinião é que devemos ser bondosos com as crianças e os mais velhos. Usar a poção como eles faziam na Grécia Antiga e nos aquietarmos, porque não estamos cometendo suicídio. É um ato revolucionário. As crianças de Jonestown são as primeiras a beber o veneno. Carter percebe que está sozinho. Ele vasculha o pavilhão em busca da esposa e do filho. Por favor, peguem o remédio. É simples, não há convulsões, é muito simples. Por favor, peguem antes que seja tarde demais. A força de defesa da Guiana está a caminho. Então vamos, continuem. Eu subi de volta ao pavilhão e quando eu voltei, eu não contei os corpos, eram... talvez 12 ou 15. Quando eu cheguei a ponto de me sentir pronto para deixar o corpo, porque eu não aguentava mais. Eu não sabia lidar com aquilo, eu só queria parar. Eu queria 30 segundos para respirar e entender o que estava acontecendo. Mas tudo foi muito rápido demais. Eu virei para a direita e estavam esguichando veneno na boca do Malcolm. Eu não posso falar mais do que isso. Pode me fazer perguntas, mas eu não posso ir mais longe. Naquele momento, eu senti que estava saindo do meu corpo. Eu não sentia mais nada, porque era uma ferida aberta. E havia gritos de terror. Havia gritos de agonia. A expressão do rosto da Glória, com as lágrimas rolando no seu rosto, ela estava presa. Sem ter como sair. E eu senti raiva dela. Por que você não fez nada? Eu me senti realmente culpado. Por que você não fez nada? Malcolm já havia morrido. Eu não podia fazer mais nada. Não havia o que fazer. Eu segurei Glória e eu solucei. Eu te amo muito. Malcolm está morto e quando as pessoas tomam um cianureto, a boca espuma e é uma morte terrível. Eu segurei Glória até que ela morreu. E depois eu simplesmente fui embora. Porque eu não conseguia sentir mais nada. Perguntaram por que eu não agi. Eu vi meu filho ser assassinado. Talvez você consiga ser um herói após sentir uma coisa assim. Mas naquele momento, eu estava fora de mim mesmo. Por favor, pelo amor de Deus, vamos continuar. Nós vivemos como ninguém mais viveu e amou. Tivemos tudo que há de melhor neste mundo. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa agonia. No dia 18 de novembro de 1978, a visão utópica e o progresso social desabaram em questão de horas. Mais de 900 pessoas morreram envenenadas por cianureto em Jonestown. Eu vi mães caindo com os filhos nos braços, pessoas chorando e eu vi minha esposa segurando meu filho morto. Tim Carter é uma das 4 pessoas que testemunharam o massacre de Jonestown. Ele perdeu a irmã, a esposa e o filho. Eu só sei que Jonestown naquele dia era pura agonia. E o que quer que tenha acontecido ali não foi uma saudação a Jim Jones, porque todo mundo queria morrer. Quando as pessoas falam sobre o que aconteceu, acham que todo mundo fez uma fila e disse, oba, vamos todos morrer porque amamos o pai. E isso não é a verdade. Carter foi levado a Jonestown para identificar os corpos 2 dias após o massacre. O que realmente me perturbou foi ver que as pessoas lutaram. E qualquer um que diga que as pessoas não lutaram pela sobrevivência em Jonestown não quer saber a verdade e o que de fato ocorreu. Primeiro porque as crianças não cometem suicídio. Acho que todo mundo concorda com isso. Os idosos não têm capacidade física para se defender. Para mim, isso é um assassinato. Outros que escaparam descreveram pessoas recebendo injeções à força ou sendo derrubadas para receber o veneno, bebês sendo arrancados dos braços das mães. Carter escapou da Guiana com vida. Mas 30 anos depois, os equívocos sobre Jonestown ainda o perseguem.
Nesta foto em particular estão minha sobrinha e a esposa do meu irmão. Eles estavam lá. Essa imagem de Jonestown é a mais usada para representar o que aconteceu. Essas famílias morreram juntas, abraçadas, e mesmo assim é muito óbvio para nós ou para mim que isso foi montado, que esses corpos foram colocados assim, e tenho certeza de que foi Jones quem fez isso. Tenho certeza de que ele planejou tudo o que aconteceu naquele dia, a maneira como ele queria deixar o mundo. Tudo girava em torno de Jim Jones. E quanto mais próximo do centro, mais cúmplices eram as pessoas que exerciam influência sobre os outros? Certo. Com certeza, os mais próximos dele eram mais cúmplices. Sim. Porque alguém tinha que ter trazido o cianureto. Uma pessoa me perguntou: quem matou seu filho? Eu não salvei o meu filho. Eu não o salvei. Então, eu matei o meu filho? Não, eu salvei o meu filho? Não, por isso eu estou absolvido de toda a responsabilidade? Não. Eu acho que, falando francamente, que não há palavras para descrever o crime que aconteceu em Jonestown, e eu me sentirei culpado pelo resto da vida por não ter feito nada para impedir. Talvez eu pudesse. Não foi isso. Quando eu atravessei o campo para sair de Jonestown, eu prometi a mim mesmo e aquelas pessoas que eu nunca esqueceria, não deixaria as pessoas esquecerem. Eu conto essa história porque eu sou leal às pessoas que morreram lá. Elas merecem mais. Independente de qualquer falha que tivéssemos como grupo ou como pessoas, elas merecem mais do que receberam, porque o que aconteceu ali não foi o suicídio em massa. Foi um assassinato em massa. As acusações de assassinato de Carter em Jonestown afetam muito a maneira como classifico o crime na minha escala. Antes, eu havia colocado Jim Jones no nível 12 por manipular quase 1000 pessoas a cometerem suicídio. Mas após as novas informações de Tim Carter de que Jones e seus cúmplices mataram sistematicamente centenas de pessoas, inclusive o congressista dos Estados Unidos, eu preciso reavaliar os crimes com esta informação em mente. É por esse motivo que o Dr. Stone coloca os membros de Jonestown que cometeram assassinato no nível 15, que é o grau dos que cometem assassinatos múltiplos a sangue frio. Mas ele coloca Jim Jones muito mais acima. Pelo planejamento e execução de mais de 900 pessoas inocentes, Jim Jones está no topo da escala do Dr. Stone, o nível 22. Os seguidores de seitas cumprem as ordens de líderes carismáticos com uma lealdade incondicional. Será que essas pessoas perdem a capacidade de pensar sozinhas? Comparando as características de personalidade do seguidor e a gravidade do crime, o Dr. Stone consegue avaliar seu grau no índice da maldade. Examinar a mentalidade de grupo ajuda a descobrir muito sobre o indivíduo. Como pode alguém remodelar o senso de moral, responsabilidade e fraqueza daquele que está imerso numa seita? Este é um alerta para todos nós. Temos de conhecer nossa vulnerabilidade e saber até que ponto ficamos suscetíveis quando nos envolvemos numa seita. Versão brasileira DPN Santos.